Então, bom dia. Vamos dar início à reunião. Hoje nós temos o grande prazer de ouvir o Carlos Izzo, professor assistente nosso, que vai nos falar sobre técnicas de reprodução assistida no consultório do ginecologista. Um tema que o Nilson e eu discutimos, que a mensagem é para o ginecologista, não para os infertileutas. Isso, a palavra é sua, por favor, e muito obrigado, hein? Professor Izzo, o senhor está no mudo. Vai. Perfeito. Estamos te ouvindo. Bom, desculpa pelos problemas técnicos, mas eu gostaria de agradecer ao professor Baracá pelo convite, a oportunidade, ao professor Nilson, e dizer que o Centro Mário Covas ele está funcionando realmente de uma maneira que me deixou bastante contente, do ponto de vista científico, e nesses minutos eu vou tentar apresentar para vocês a importância do ginecologista, né? É o primeiro contato do paciente, né, dos casais ou do paciente, é com o ginecologista. A atenção primária é do ginecologista. E cabe a ele aconselhar esse paciente, cabe a ele, eventualmente, dar uma conduta, um tratamento, ou mesmo referenciar para um serviço de reprodução assistida. Em termos de prevalência, nós não temos uma certeza mundial da prevalência correta de infertilidade, mas a Organização Mundial de Saúde, em 2019, ela diz que por volta de 70 milhões de casais inférteis, sendo que 40 milhões estão buscando tratamento. Nos Estados Unidos, 1 milhão das consultas médicas em ginecologia tem alguma relação com infertilidade, e, a grosso modo, 10 a 15% de todos os casais em idade reprodutiva, entre os 15 e os 45 anos de idade. E as principais razões, né, para esse aumento é a postergação da maternidade por parte da mulher, lembrar da importância dos efeitos do aumento da faixa etária no sistema reprodutor, principalmente feminino, e o aumento da eficácia dos tratamentos em reprodução assistida. Do ponto de vista de conceito, eu só quis trazer aqui para uma introdução, a sociedade americana e a sociedade europeia, que são as sociedades onde nós nos baseamos do ponto de vista científico, de evidência científica, a sociedade americana ela coloca que a incapacidade de concepção após 12 meses de vida sexual ativa e regular, sem método contraceptivo em mulheres com menos de 36 anos. Então, a partir desses 12 meses, nós iniciaríamos a avaliação propedêutica. Já a avaliar após 6 meses em mulheres com mais de 36 anos e a avaliação imediata das mulheres após os 40 anos de idade. A sociedade europeia, que é uma sociedade um pouco mais conservadora, ela traz um outro conceito, dividindo os casais inférteis em 2 grupos. O grupo 1, quando a incapacidade de concepção sem tratamento, são casos mais graves, e o grupo 2, casais subférteis, mas com capacidade de concepção sem tratamento. Aqui, as principais causas de infertilidade, do ponto de vista epidemiológico, lembrando para os senhores que cerca de 40% dos casos se deve ao fator masculino, outros 40% ao feminino, 15% a 20% dos casos nós encontramos um fator duplo, de 5% a 10% são aqueles casos que inicialmente nós não chegamos a um diagnóstico e nós acabamos definindo como uma infertilidade sem causa aparente. Lembrar que existem fatores associados, como tabagismo, uso de drogas ilícitas, poluição, etilismo, peso. E o que o ginecologista ele deve fazer, então, quando ele tem esse primeiro atendimento desse paciente, desse casal, dessa mulher? Ele tem que ter uma noção boa de epidemiologia da infertilidade, ele tem que fazer um aconselhamento pré-concepcional, ele tem que discutir com essa mulher, eventualmente, a questão de uma promoção de gravidez saudável,
ter noções da propedêutica básica, que nós iremos discorrer aqui nessa apresentação. Ele pode chegar a imaginar ou indicar o emprego de técnicas de reprodução assistida de baixa complexidade, que seria a relação sexual programada ou mesmo a inseminação intrauterina, lembrando e deixando muito claro para o paciente que essas técnicas de baixa complexidade, elas geram uma expectativa enorme, mas a realidade, do ponto de vista de resultado, é bastante insatisfatório, e isso tem que ficar claro para o paciente. Orientação sobre os riscos de gestação múltipla ou da gestação em faixa etária avançada, que cada vez é mais frequente. E o mais importante, a fidelização com esse casal. Mesmo que futuramente esse casal vá necessitar de uma técnica de reprodução assistida de alta complexidade, é importante que o ginecologista dessa mulher fidelize-a e, eventualmente, após a gestação, ele vai dar seguimento ao acompanhamento, seja um acompanhamento obstétrico ou não. Dr. Carlos, desculpa interromper, o seu microfone ele está raspando na camisa ou ele está mal colocado? Testa com a gente, por favor, que ele estava estourando. Vê se melhorou agora. Ainda está estourado. Se o senhor quiser tentar usar... O senhor está usando um microfone externo, né? Isso, quer tentar usar sem o microfone? Talvez. Está me ouvindo? Estamos no começo. Melhor? Estou te ouvindo, professor, melhor assim. Melhor. Tá melhor Fala mais assim? um pouquinho, por favor. Tá, ele está ainda um pouco estourado, mas ainda melhor que o outro. Aqui, vê se melhorou. Melhorou? Tá, então, ainda tem um pouquinho, mas é o que a gente tem, né, professor? A gente tem ou esse ou o outro, né? Eu creio que dá para prosseguir com assim. Bom, do ponto de vista, o que o ginecologista ele deve fazer no que se refere à proteção da fertilidade. Então, na orientação para o seu paciente, ele deve sempre levar em consideração de se evitar a gestação tardia, a manutenção do peso corpóreo, evitar o tabagismo, prevenir e tratar doenças sexualmente transmissíveis, principalmente no que se refere à prevenção do fator tubário, identificar pacientes de risco e ter um conceito e ter um aconselhamento em relação à possível preservação da fertilidade. Como incentivar a concepção natural? Como o ginecologista pode incentivar a concepção natural? Nós temos que lembrar que a chance de concepção ela permanece relativamente estável de ciclo para ciclo menstrual. 80% dos casais irá conceber nos primeiros 6 meses de exposição sexual. A fecundidade mensal, que seria a probabilidade de gestação por mês, ela é maior nos 3 primeiros meses. E a fertilidade ela diminui pela metade nas mulheres com mais de 35 anos, em comparação à segunda década de vida, pelo aumento do risco de aneuploidias e de abortamento. 50% das gestantes americanas, elas não receberam nenhuma orientação pré-concepcional. Isso é muito importante. O que seria ideal? A criação de um plano periódico de saúde reprodutiva. Orientando aquelas mulheres que têm intenção de engravidar e as orientando em relação às suas necessidades contraceptivas contra o tempo para uma gestação planejada. Aqui vocês vejam um trabalho clássico de Tevelde, que foi publicado no Lancet em 2000, onde ele mostra que naquelas mulheres que ocorreu a parada do anticoncepcional, 84% engravidaram no primeiro ano. Se ela não engravidou no primeiro ano, no segundo ano, essa taxa de gravidez vai cair para 49%. E se ela não engravidou em 3 anos pós-parada de pílula, no ano seguinte, essa taxa de gravidez vai para 14%, mostrando a importância desse conceito. Uma outra situação importante, como todos sabem, o hábito sexual, todos têm essa noção, mas lembrar que o ciclo menstrual ele varia, o intervalo intramenstrual varia e muitas vezes o paciente não tem essa noção e é necessário aconselhá-lo ao melhor momento da atividade sexual baseado nesse intervalo intermenstrual. E esse trabalho de 2004, é um trabalho mais antigo, mais clássico, ele mostra a frequência do coito e infertilidade. Então, vocês vejam que quando a mulher, por exemplo, de 35 a 39 anos, 18% não engravida
não tem gravidez com 2 relações por semana. E se ela tiver uma relação só por semana, 29% não vai engravidar. Esse é um trabalho que foi feito em 7 centros europeus. Eu trouxe aqui um trabalho que foi publicado ano passado, relacionando o hábito sexual, agora no período do Covid, e os senhores vejam que houve um aumento da taxa de gravidez em curto período de tempo. Houve um aumento da frequência de relações sexuais, mostrando que, muitas vezes, aquele diagnóstico de infertilidade sem causa aparente nada mais é do que falta de disposição sexual. Então, o importante é sempre investigar o hábito sexual do casal para que a gente tente evitar um overtreatment em casais com capacidade de concepção natural. Isso é muito interessante. Esse também é um trabalho da SRM, que foi publicado em 2013, mostrando como que nós poderíamos otimizar a fertilidade natural. E os senhores vejam que em mulheres com índice de massa corpórea acima de 35, o tempo para engravidar é 2 vezes. Em mulheres com índice de massa corpórea abaixo de 19 também, o tempo para engravidar 4 vezes. Tabagistas, risco relativo inferior de 60%, o álcool diminui 60%, cafeína 45%, drogas ilícitas 70% risco relativo, e toxinas, solventes, exposição a toxinas, solventes 40% de risco relativo. O ginecologista hoje, né, nos nossos tempos modernos, nós temos que imaginar que existem e continuam existindo os testes preditores de ovulação que visam buscar o período fértil, a janela de fertilidade. E hoje, a maioria das pacientes, elas usam os aplicativos do smartphone, o calendário, kits para detecção do LH urinário, o muco cervical, eventualmente a temperatura corporal basal que foi descontinuada, mas novos estudos voltam a referi-la, ultrassom transvaginal seriado, que nem sempre é fácil o ginecologista ter no seu dia a dia, e o objetivo para o ginecologista é tentar diminuir o tempo para engravidar dessa paciente, né? Encurtar o tempo para ela engravidar, melhorando a exposição sexual. O que o ginecologista não deve fazer? Ele não deve retardar o tratamento, ele não deve insistir numa indução ovulatória, por exemplo, com citrato de clomifeno por mais de 4 ciclos, onde o controle ultrassonográfico é recomendado. Ele não deve deixar de avaliar a permeabilidade tubária. Ele não deve... ele tem que tomar muito cuidado, né, na preservação do patrimônio folicular, principalmente no sentido de uma cirurgia ginecológica, né, ele ter noção de que uma atuação ginecológica pode comprometer o patrimônio folicular dessa paciente. E ele tem que estabelecer um relacionamento prévio de confiança com um especialista clínica de reprodução assistida. Caso ele precise tirar uma dúvida, caso ele precise de um tratamento futuro de alta complexidade, é necessário que ele tenha um relacionamento com um especialista ou com alguém da sua confiança. O planejamento reprodutivo, até quando que nós podemos esperar? E essa resposta, né, ela depende de alguns fatores, né? Qual é a faixa etária dessa paciente? Como que está a reserva ovariana dela? Qual é o potencial reprodutivo nesse momento? Qual é a construção de família dela? Qual é o número desejado de filhos? Que comorbidades ela pode ter associadas, principalmente com o aumento da faixa etária? Endometriose, adenomiose, mioma uterino, a história de cirurgias pélvicas prévias, doenças autoimunes. Ela tem um histórico familiar de uma insuficiência ovariana precoce, ela tem disponibilidade de parceria naquele momento, existe a disponibilidade de parceria. Então, tudo isso nós temos que ter em mente, porque são fatores que podem nos nortear no melhor aconselhamento para esse paciente. E dentro desse até quando esperar, a idade do início da maternidade vem aumentando na maior parte dos países ocidentais desde o século passado. E isso, logicamente, pelo aumento da participação dessa mulher em atividades produtivas e pela maior escolaridade da mulher contemporânea. Esse é um gráfico que mostra
no decorrer dos anos, a sociedade latino-americana vem mostrando o aumento da faixa etária das mulheres que vem buscando a reprodução assistida. Então, se eles vejam em verde e laranja, principalmente no ano de 2017, 70% das mulheres tinham mais de 35 anos quando elas vieram procurar algum tipo de aconselhamento e tratamento em reprodução assistida. E lembrando da importância para o ginecologista de avaliar essa reserva ovariana dessa mulher, nós temos basicamente as dosagens hormonais que podem ser realizadas. Classicamente, ainda pode ser empregado o FSH e o estradiol no período basal, que é medido do 2º ao 5º dia do ciclo, o hormônio antimileriano, e nós hoje utilizamos muito a contagem de folículos pré-natrais pelo ultrassom. Os exames com aplicabilidade acabam sendo o FSH, principalmente quando ele está com mais de 10 a 20 unidades internacionais, e ele tem um valor preditivo positivo maior em mulheres com mais de 40 anos. O estradiol basal, quando ele está acima de 80, ele também tem um valor preditivo positivo maior em mulheres de 40 anos, indicando um recrutamento folicular precoce e provavelmente uma má resposta aos tratamentos. A contagem de folículos antrais geralmente se considera uma reserva aceitável, normal, acima de 10. Quando o hormônio antimileriano está abaixo de 1, ele também tem uma importância, é um sinal de alerta. Isso, o hormônio antimileriano, como os senhores sabem, ele pode ser realizado em qualquer fase do ciclo e ele não tem relação com qualidade ocitária. Exame sem aplicabilidade. Atualmente, a dosagem da inibina B, o teste de citrato de clomifeno, que era o antigo teste de Navot, e o volume ovariano. E a mensagem importante é sempre avaliar a reserva ovariana antes do procedimento cirúrgico ginecológico. Isso é muito importante em mulheres em idade reprodutiva. Esse gráfico ele mostra a relação do antimileriano com o potencial reprodutivo. E os senhores vejam que mulheres que ciclam, mulheres com diagnóstico de ovário policístico, com disfunção ovariana, mulheres em idade média inférteis e mulheres com insuficiência ovariana precoce, os senhores vejam que a dosagem do antimileriano ela vai variar e isso vai ter importância principalmente para a individualização do protocolo de estimulação ovariana que nós vamos empregar. Em relação ao FSH basal, esse é um trabalho clássico de Richard Scott, realizado em 2008, onde os senhores vejam que quando a mulher ela apresentou níveis de FSH basal acima de 18, a taxa de gravidez, independente da faixa etária dela, é bastante reservada, né? Os senhores vejam que a taxa de nascidos é praticamente zero e a taxa de gravidez, independente da faixa etária, também é bastante comprometida. Esse gráfico ele mostra, é um gráfico de um trabalho feito pelo professor Seifer em 2011, onde ele mostra que mulheres com mais de 40 anos, 60% delas acabam tendo antimileriano abaixo de 1, o que indica um sinal de alerta e uma atenção maior, uma terapêutica mais rápida. Para finalizar, em relação à reserva ovariana, eu só coloquei aqui que o antimileriano e a contagem de folículos atrás são os nossos melhores marcadores de reserva ovariana neste momento. Lembrar, e o ginecologista tem que ter isso em mente, que 10 a 15% das mulheres terão diminuição precoce da reserva ovariana antes dos 45 anos. Eles não são marcadores de infertilidade. Então, quer dizer, quando nós temos o antimileriano alterado, principalmente numa mulher jovem, isso não quer dizer que ela não possa engravidar, isso não quer dizer que ela vai abortar, isso não quer dizer que ela vai ter uma criança com uma malformação. Não tem relação nenhuma. Não são marcadores de qualidade ocitária. O antimileriano pode predizer idade da menopausa antes dos 45 anos em pacientes mais jovens ou só naquelas com idade maior que 40 anos? Isso é uma pergunta, né? A quantidade de óvulos numa fertilização ou congelamento de óvulos, então ele dá essa ideia do potencial de resposta dessa paciente a uma estimulação.
Como avaliar nas usuárias de anticoncepcional oral, já que sabemos que o anticoncepcional oral ele pode modificar o valor desse antimileriano, diminuindo esse valor. E eu coloquei uma pergunta aqui, será que nós daríamos um antimileriano de presente para uma filha com 30 anos? Quer dizer, qual que é a importância, já que nós temos essa tecnologia, nós temos uma possibilidade de preservação da fertilidade. E nesse contexto, a reserva ovariana ela tem importância na história de mulheres com falência ovariana precoce, uma menopausa precoce, mulheres que consideram fazer uma criopreservação social dos óvulos, e mulheres que tiveram algum tipo de contato com medicações gonadotóxicas, na perimenopausa, na endometriose. E lembrar que hoje, nos Estados Unidos, 2% dos nascimentos de fertilização in vitro vêm de óvulos congelados. E na Dinamarca, quase 6% dos nascimentos também vêm de mulheres que fizeram preservação da fertilidade. E quando congelar os ovos, como que o ginecologista tem que ter essa noção? Esse é um gráfico bastante bonito, né, que mostra também da rede latino-americana, uma compilação do registro de 2017. Os senhores vejam que em verde a curva não muda de acordo com a faixa etária quando a mulher ela utilizou um óvulo doado. Já a curva laranja, ela mostra sensivelmente, principalmente a partir dos 37, 38 anos, um decréscimo importante da taxa de nascidos vivos por transferência embrionária. Lembrando da importância de nós discutirmos isso com o nosso paciente. E dentro disso, eu trouxe esse trabalho que foi publicado na Harvard. É um trabalho bastante interessante, onde eles fazem uma relação entre a idade da paciente, o nível de antimileriano e o número de óvulos necessários para que ela tenha uma determinada chance de ter uma criança nascida viva. Então, se eles vejam aqui que eu pus aqui nesse círculo, se eles vejam uma mulher de 35 anos que tem um antimileriano entre 1,5 e 2, a recomendação é que ela possa congelar em média 10 óvulos para ela ter uma chance estimada de 70% de ela ter um nascido vivo. Esse é um trabalho que muitas vezes eu deixo ali no meu computador, eu abro e discuto isso com o paciente. Então, acho que isso é um trabalho bastante interessante. E, indo para frente, como que é o protocolo básico? O que nós temos hoje, né, na reprodução assistida moderna, ainda como básico na investigação? Obviamente, do ponto de vista acadêmico clássico, a gente não pode deixar de falar da importância da anamnese, tanto para o homem como para a mulher, a importância do exame físico, né, que lembrar que os extremos de peso, como eu já coloquei, o índice de massa corpórea é importante, lembrar hoje da grande incidência de tireoidopatias nas mulheres, né, o diagnóstico ele está mais frequente, a importância do exame ginecológico, e hoje não tem como nós não considerarmos o ultrassom, né? O jargão antigo, o terceiro dedo do ginecologista, seja um ultrassom basal feito ou um ultrassom especializado, quando nós queremos ter, hoje nós somos privilegiados e nós temos profissionais à disposição, principalmente aqui em São Paulo, que possam fazer um exame ultrassonográfico especializado, principalmente quando nós queremos fazer algum estadiamento, por exemplo, de endometriose. Lembrar que a Anvisa exige alguns exames complementares obrigatórios, como a tipagem ABO-RH para o casal, as sorologias para HIV 1 e 2, hepatite B e C, sífilis, rubéola, HTLV 1 e 2, e lembrar da importância do conteúdo vaginal, já que nós não podemos esquecer da relação de alguns agentes bacterianos com o fator tubário. Dentro do protocolo de investigação, o estudo da permeabilidade tubária, a avaliação da ovulação, o estudo da cavidade endometrial e o espermograma. Eu acho que aqui fica bem didático. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, doutor. Tá bom. Muito bom. Em relação à permeabilidade tubária,
esse é um exame que tem mais de 100 anos, né? Então, a esterossalpingografia é um exame que se mantém. A diferença é que ele é um exame que se modernizou, hoje ele pode ser digitalizado, é um exame que é feito com um contraste à base de água, não mais à base de óleo. É recomendado que seja realizado na primeira fase do ciclo, entre o quinto, sétimo dia ao 11º dia, já que nós não podemos correr nenhum risco da paciente estar grávida. E o objetivo desse exame é avaliar a luz e a permeabilidade das trompas, pela dispersão desse contraste na cavidade peritoneal. Lembrando que ele não traz informações sobre a função da trompa. Nós não temos nenhum exame que nos traz uma informação a respeito da função, do estado funcional das trompas. Do ponto de vista dos fatores ovulatórios, lembrar que nós podemos utilizar o FSH, o LH e o estradiol basais, o TSH e o T4 livre, e nos casos de anovulação, irregularidade menstrual, oligoovulação, lembrar da importância da dosagem da prolactina, e aí pensando na possibilidade da associação de uma síndrome metabólica, já que é o ginecologista geral, é o clínico dessa paciente, nós podemos utilizar o perfil androgênico, a glicemia e insulina de jejum, um teste de tolerância oral à glicose de 75 e partir para uma avaliação também em relação a uma síndrome metabólica. Na cavidade endometrial, a nossa estufa, o nosso box, né, para receber o carro, tem muita importância, né? Então, hoje, de extrema importância essa avaliação. Lembrar das anormalidades mais comuns, os miomas submucosos, os pólipos endometriais, as sinéquias intrauterinas e as malformações uterinas congênitas, que muitas vezes estão associadas a malformações do trato urinário, já que a embriologia é a mesma. E dentro do roteiro mínimo de avaliação, a esterossalpingografia ela traz algum tipo de informação, mas nós podemos utilizar como propedêutica complementar a esterosonografia, a esteroscopia, que continua como método padrão ouro nessa avaliação, e hoje, com o desenvolvimento dos equipamentos de ultrassonografia, a utilização do ultrassom transvaginal 3D, principalmente na avaliação de malformações uterinas, ele realmente, os resultados são impressionantes. Do fator masculino, não vou me estender, mas lembrar que a Organização Mundial de Saúde, em 2021, ela publicou a 6ª edição dos parâmetros seminais. A orientação é que o espermograma seja realizado por 2 amostras com intervalo de 15 dias, com uma abstinência sexual que pode variar de 2 a 5 dias. E lembrar que até 40% dos homens com fator masculino, o fator envolvido como causa de alteração espermática é desconhecido, né? Isso é bastante importante. E aqui apenas para mostrar a tabela para vocês, né? Essa é a última tabela dessa última publicação. Eles levam em consideração o percentil 5 e esses valores que se encontram nessa rodinha aqui são os valores considerados normais, né? 1,4 ml de volume, concentração, movimentação e a morfologia estrita, 4% de formas normais. Então, hoje, os laboratórios já estão colocando nos seus laudos esses valores como valores de referência em relação ao espermograma. E lembrar que a gente continua, muitas vezes, com uma dificuldade em termos de qualidade do espermograma a depender do laboratório, né? Isso é importante. Indo um pouquinho para o que o ginecologista pode fazer em termos de reprodução assistida, ele pode pensar numa baixa complexidade, que seria a relação sexual programada, e mesmo a inseminação intrauterina, se ele tiver uma parceria com o laboratório, ele pode seguir aqui. Não vou falar nada sobre alta complexidade nem tratamento cirúrgico em reprodução. Lembrar, comparando a relação sexual programada e a inseminação, lembrar que na relação sexual programada, a indicação leva em consideração um espermograma normal.
Já na inseminação, quando indicada até por um fator masculino leve e moderado, na separação, no processamento seminal, nós temos que ter pelo menos 5 milhões de espermatozoides móveis separados. E qual que é o objetivo? É aumentar as taxas de gestação em casais subférteis, isso o ginecologista pode fazer, mas, de novo, lembrando que, apesar de ser um tratamento de fácil realização, de menor complexidade, os resultados são muito conservadores. E isso tem que ficar muito claro para o paciente, porque a frustração, o estresse gerado por um resultado negativo é muito importante. Também, didaticamente, a gente pode pensar numa estimulação ovariana controlada quando a mulher ela é ovulatória, que tem ciclos menstruais regulares, ou quando ela tem anovulação. E aí, a Organização Mundial de Saúde dividiu em 4 grupos, sendo o grupo mais importante, o grupo 2, que é da síndrome dos ovários policísticos, que corresponde a cerca de 75% dos casos de fator ovulatório. E dentro da relação sexual programada num ciclo natural, lembrar que essas mulheres elas são normo-ovulatórias. Nós vamos aumentar as taxas de gestação se ela fizer um acompanhamento do ciclo natural. Existe uma redução de intervenções desnecessárias, menor custo. Problema, efeitos adversos, como estresse e esse conceito de perda de tempo. Né? Quer dizer, eu estou perdendo tempo, estou tentando engravidar naturalmente, eu estou perdendo tempo. Aqui apenas para mostrar a gama de medicações que nós temos na estimulação da ovulação, tanto em baixa quanto alta complexidade, e eu vou me ater a algumas delas que são situações onde o ginecologista geral pode utilizar de uma forma bastante corriqueira, bastante simples. Né? Lembrando que quando nós vamos estimular a ovulação, qual que é o objetivo? Né? Então, quando a gente vai, por exemplo, uma mulher que tem um diagnóstico de anovulação, o meu objetivo é que ela desenvolva um folículo único. Se eu conseguir fazer ela ter um folículo único, ela vai ter chance de engravidar. Uma mulher que tem ciclos regulares, que não tem esse tipo de alteração, ciclos normais, a gente vai ter um desenvolvimento folicular. Claro que, se for para baixa complexidade, o objetivo é que ela não produza mais que 2, 3 folículos. E se ela for para uma reprodução assistida de alta complexidade, ela vai ter um desenvolvimento múltiplo de folículos. E quais são os pontos positivos? Então, o que seria melhor em relação ao ciclo natural, por exemplo? Aumentar as taxas de gestação por ciclo. Então, nós estamos induzindo a ovulação, nós vamos aumentar a taxa de gestação. Nós podemos corrigir distúrbios ovulatórios. Como eu falei, para baixa complexidade, o objetivo é a monofoliculogênese, aumentar a esteroidogênese gonadal, melhorar o time, né? A programação do dia, seja da relação sexual programada ou da inseminação, e nós podemos fazer essa superovulação controlada por ultrassom com medicações orais ou injetáveis, que eu vou expor um pouquinho aqui para vocês. Aspectos importantes é que nós temos que ter o cuidado de identificar outros fatores de infertilidade associados. A escolha criteriosa do protocolo de indução da ovulação. A gente não induz todo mundo do mesmo jeito. Existe uma individualização. Necessidade de controle ultrassonográfico, custo e eficácias discutíveis, identificar pacientes com risco para síndrome do hiperestímulo ovariano e gestação múltipla, e deixar bem claro critérios de cancelamento de tratamento. Falando rapidamente sobre o citrato de clomifeno, ele é um modulador seletivo do receptor de estrogênio, ele é um SERM. A dose preconizada pode variar de 50 a 150 miligramas por dia, por 5 dias seguidos, iniciando entre o 2º e até o 5º dia do ciclo. Problemas com o citrato, uma menor espessura endometrial devido ao seu efeito antiestrogênico no músculo cervical endometrial, uma meia-vida longa, né? Ele demora para sair do receptor. 85% das pacientes respondem ao citrato de clomifeno nos 4 primeiros ciclos. Existem alguns fatores prognósticos relacionados a uma resistência à resposta ao citrato de clomifeno.
por exemplo, mulheres com índice de massa corpórea aumentado, mulheres mais velhas com faixa etária aumentada. Quanto mais irregular o ciclo menstrual, pior. Quanto maior o volume ovariano, pior. É descrito 5 a 8% de gestação múltipla. Desenvolvimento multifolicular ocorre em 20 a 60% dos casos. E uma discussão é que existe falta de evidência na literatura se nós deveríamos usar o trigger com HCG para aumentar a taxa de gravidez. Isso é uma discussão, né? Vamos falar um pouco do letrozol, que é um inibidor da aromatase. Nós podemos usar um comprimido, 2,5 miligramas, ou 2 comprimidos por dia, também por 5 dias, também iniciando, como se trata de clomifeno, entre o segundo e o quinto dia do ciclo. Ele promove o bloqueio da androstenediona em estrógenos, elevando os níveis séricos de FSH. Vantagens: ausência de bloqueio de receptor estrogênico. Outra vantagem: meia-vida curta, uma droga muito inteligente. Isso gera um menor efeito antiestrogênico sobre endométrio e bulbo cervical, maior incidência de monofoliculogênese, principalmente se a gente comparar os estudos com o citrato de clomifeno. Então, existe uma menor incidência de gestação múltipla. Ele é uma droga, aqui no Brasil, off-label, como indutor de ovulação, mas nós temos publicações internacionais de peso mostrando a importância, a segurança da utilização do inibidor de aromatase na indução da ovulação. Também já foi descrita a associação com malformações congênitas, mas nessas publicações revisadas mais frequentes não existe evidência. E existem alguns efeitos colaterais referidos para os pacientes, como distúrbios gastrointestinais, ondas de calor e cefaleia. Aqui apenas para ilustrar, então nós temos lá o ultrassom basal, que é feito entre o primeiro e o terceiro dia da menstruação, a utilização ou do citrato ou do letrozol por 5 dias, a realização de pelo menos 1 ou 2 ultrassons, a decisão de usar ou não o HCG para o trigger e a indicação da relação sexual programada ou inseminação. As gonadotrofinas, elas podem ser recombinantes, urinárias ou purificadas. É importante o ginecologista saber que ele deve utilizar a menor dose possível para desencadear um desenvolvimento monofolicular. A dose inicial recomendada é de 50 a 75. O trigger com HCG ele é indicado se o folículo tiver pelo menos 18 milímetros. Existe um maior risco de gestação múltipla, um maior custo e, o mais importante, a monitorização ultrassonográfica é mandatória sempre. Não dá para induzir ovulação sem a gente ter um controle ultrassonográfico. Aqui é apenas para mostrar um exemplo. De novo, ultrassom basal feito no período menstrual. A utilização de dose de 50 a 75 unidades internacionais por dia. Lembrando que os ultrassons geralmente são realizados a partir do 6º dia de estímulo, a cada 2 dias, e nós objetivamos a produção de 1 a 3 folículos com mais de 10 milímetros, e o trigger com HCG é preconizado quando nós temos de 1 a 3 folículos com pelo menos 18 milímetros de diâmetro médio. Critérios de cancelamento. Então, isso é muito importante. Estimulamos essa mulher, ela não produziu folículos com mais de 10 milímetros no 6º dia de estímulo, ou nós vamos mudar a dose e nós vamos cancelar. Mais de 3 folículos com mais de 15 milímetros ou mais de 6 folículos maior que 14 milímetros. Vai ser cancelado. Eco endometrial com menos de 6 milímetros. Vai ser cancelado. E lembrar que nesses casos de alta resposta, hoje, com a gama de medicações que nós temos, existe a possibilidade da conversão de um tratamento de baixa complexidade para um tratamento de alta complexidade. Falando alguma coisa rapidamente do ovário policístico, já que é a maioria das pacientes que nós atendemos com problema ovulatório, lembrar que a redução do peso corpóreo, uma perda de mais de 5% desse peso, através de mudanças do estilo de vida, medidas dietéticas e atividade física, é uma medida geral que o ginecologista pode orientar sua paciente. Essa perda ponderal aumenta o número de gestações naturais. Essa perda ponderal, quando essa paciente for submetida a uma técnica de reprodução assistida, existe um aumento da taxa de nascidos vivos, diminuição da taxa de cancelamentos e abortos espontâneos. Obviamente, a obesidade está associada a uma piora do prognóstico reprodutivo.
A cirurgia bariátrica ela deve ser considerada com mulheres com índice de massa corpórea maior que 35. E uma situação que eu quero chamar a atenção, que nesse diagnóstico etiológico precoce da ovulação, essa mulher ela pode ter um diagnóstico de distúrbio metabólico. E é função do ginecologista, já que é o seu clínico geral, desde o início desse diagnóstico, ter algum tipo de atuação frente a uma síndrome metabólica. Diagnóstico e tratamento de outras endocrinopatias e doenças sistêmicas pré-existentes. Aqui, rapidamente, só lembrar que nós temos como diagnóstico do SOC, nós utilizamos muito esse consenso de Rotterdam, de 2003, onde é necessário 2 de 3 critérios, oligomenorreia e anovulação, sinais clínicos ou bioquímicos de hiperandrogenismo, ultrassonografia com os ovários policísticos. Vamos dizer que esse é o diagnóstico utilizado pelas sociedades de infertilidade, né? Um consenso entre a Escher e a SRM. E mais recentemente, essa Task Force, né? Essa recomendação internacional, esse guideline internacional, que foi liderado pela doutora Helena Tidde, é fantástico, né? E em todo o manejo do ovário policístico, em todos os aspectos, e lembrar que existe um algoritmo em relação a como que é o nosso tratamento em relação à infertilidade. E hoje, essa seria a sequência, como eu coloquei inicialmente, a aplicação de intervenções no estilo de vida, e hoje o letrozol ele é considerado a droga de primeira escolha no tratamento da mulher com ovário policístico, no que se tange à indução de ovulação. Isso é muito importante, isso está consagrado. Já nos casos que nós temos a indicação, por exemplo, de um sensibilizador da insulina, nós temos que saber que a metformina ela pode ser utilizada isoladamente, mas existem outras medicações, o próprio letrozol, muito mais eficiente do ponto de vista de indução da ovulação. Tanto no citrato de clomifeno, como o letrozol, talvez a associação com os sensibilizadores de insulina tem uma importância naqueles 20% dos casos que tem uma resistência ao citrato de clomifeno, né? Da mesma maneira, você pode ir para a segunda linha de tratamento, que seria você passar a usar as gonadotrofinas e, eventualmente, em casos selecionados, até a aplicação do drilling ovariano, principalmente nos casos de resistência ao citrato de clomifeno. Eu só quis colocar aqui porque o ginecologista tem muito contato com esse tipo de paciente e pode orientá-la e pode proceder de uma maneira mais eficaz. Aqui, apenas lembrando que na estimulação de mulheres com ovário policístico com gonadotrofinas, o protocolo a nível mundial mais adotado é um protocolo com drogas com doses baixas, indo para um protocolo de step-up. Quer dizer, você tem como objetivo principal atingir a nível sérico um nível de FSH que promova o recrutamento folicular, a monofoliculogênese e o desenvolvimento desse folículo. E essa mulher, com certeza, vai ter chance de engravidar. Falando rapidamente só da inseminação, para terminar, a inseminação ela tem indicações mais precisas, digamos assim: fator ovulatório, disfunção sexual, falha de ejaculação, fisiológica, o trauma raquimedular. Nos casos de infertilidade sem causa, com menos de 3 anos, fatores cervicais, né, cirurgias cervicais, cervicites, pólipos cervicais, fator masculino leve até moderado, semi-crio preservado, produção independente com semi de doador, recusa a tratamentos de alta complexidade e casais sorodiscordantes como HIV e hepatite C. Quais seriam as condições ideais para uma inseminação? Os melhores resultados são em mulheres com faixa etária menor que 36 anos, que têm FSH basal menor que 10 unidades internacionais, mulher com capacidade ovulatória natural ou induzida, como eu já expus. Temos que trabalhar com pelo menos 5 milhões de espermatozoides móveis e direcionais após o processamento seminal.
túbulas pérvias, cavidade uterina normal e tempo de infertilidade menor que 3 anos. Obviamente que existem algumas contraindicações, como atresia cervical, cervicite e endometrite. Aqui apenas para lembrar como é a técnica, uma técnica simples. Hoje nós procedemos à inseminação intrauterina, então o depósito do sêmen processado na cavidade uterina. Aqui são os catéteres que podem ser utilizados. Hoje se utiliza uma técnica de separação de baixo volume, meio ml. Nós, no Centro Mário Covas, nós preconizamos o trigger e a realização da inseminação 36 horas após o trigger. Número de inseminações única por tratamento, repouso de 15 minutos. Aqui apenas para mostrar que é um tratamento simples. Muitas vezes os senhores podem ter uma clínica de referência para fazer esse preparo. Ela manda o catéter e, assim, é um procedimento realmente simples. Aqui apenas para mostrar qual que seria o número correto de ciclos de inseminação. O que nós vemos é que a diminuição das taxas de gestação com o aumento do número de ciclos, e mais de 90% das gestações ocorrem entre 3 e 5 primeiros ciclos. Então, não existe hoje, vou fazer 7 inseminações, 10 inseminações. Eu acho que o número 3 inseminações não funcionou, os senhores vão ter que passar para uma outra tipo de terapêutica. Aqui apenas para ilustrar os resultados que nós tivemos do Hospital das Clínicas, um trabalho publicado pelo Dr. Dani, com 355 ciclos, a taxa de gravidez por ciclo foi de 15,8, e aqui é uma compilação do Reino Unido, mais de 30 mil ciclos, de 2012 a 2016, a taxa de nascidos vivos por ciclo não passou de 12%. Lembrando, mais uma vez, que os resultados em baixa complexidade, eles são muito conservadores e a paciente ela precisa ter noção disso. Para concluir, eu fiz 3 conclusões, né? Então, a primeira, em relação ao casal infértil, né? Então, o que o ginecologista hoje ele tem que refletir? Que hoje as pessoas, os pacientes, procuram mais uma avaliação da infertilidade. Isso é fato. Então, ele tem que ter mais conhecimento, ele tem que estar preparado. Desenvolvimento e maior utilização das técnicas de reprodução assistida, aumento da eficácia dos tratamentos em reprodução assistida, isso não tem dúvida. E o que vem acontecendo é uma inversão das técnicas, né? Antigamente você tinha uma pirâmide onde embaixo as técnicas de baixa complexidade eram mais incidentes, essa pirâmide está invertendo. Então, hoje está ocorrendo uma hipertrofia das técnicas de alta complexidade e isso se deve à mudança do perfil da sociedade contemporânea. É uma outra reprodução humana hoje. O papel do ginecologista. Sempre que possível, aconselhar sua paciente do ponto de vista pré-concepcional, aquelas que desejam engravidar, prevenir infertilidade, identificando riscos materno-fetais, né? Medidas preventivas, terapêuticas, orientação sobre os riscos da gestação tardia, perdão, só um segundinho. Orientação sobre os riscos da gestação tardia e o diagnóstico precoce de baixa reserva. Nós temos que lembrar que de 10% a 15% das mulheres elas apresentam uma baixa reserva ovariana, mesmo em faixas etárias inferiores, e isso é muito importante o aconselhamento sobre o futuro reprodutivo e a preservação da fertilidade. A seleção criteriosa do casal é essencial para o sucesso dos tratamentos de baixa complexidade, óbvio. A monitorização ultrassonográfica da ovulação é recomendada e nós temos que minimizar efeitos colaterais da indução da ovulação. Eu queria agradecer mais uma vez ao professor Baracá, ao professor Nilson, pela oportunidade. Espero que eu tenha conseguido passar nesses 40 e poucos minutos essas informações e fico à disposição para discutir eventuais perguntas. Muito obrigado. Parabéns, Iso. Excelente apresentação, bem didática e bastante prática. E você colocou alguns mitos que são colocados e que a gente deve realmente pesar muito. Um deles, o hormônio antimileriano, por exemplo, que você muito bem listou aí. Eu vou pedir, antes de passar a palavra, para o Pedro Monteleone. O Ruiz é o primeiro da lista, acho que ele ficou
animado com a sua última lâmina. Pedro, você está aí? Estou aqui sim, professor. Quer fazer algumas considerações, Pedro? Por favor. Depois o Carlos Luiz. Antes de elogiar o professor Carlos Roberto, quero dizer que a fase está muito difícil. Do lado de cá, no que respeito ao futebol, está muito difícil. Só tem palmeirense que aparece de tudo que é lado, do ralo, no chuveiro, em tudo que é lugar aparece palmeirense. Está um inferno essa história. Está ruim a sua... Está ruim, não dá para compreender direito. Você está falando do hormônio anti-inflamatório? Não é exatamente. Mas então, bom, falar do Iso, um grande amigo de longa data, é muito fácil elogiar ele, porque todos aqui conhecem, né? Há tanto tempo que ele está conosco, e a capacidade que ele tem. Né? Eu vou fazer uma pergunta para ele em relação à questão do ovário policístico, estado de clomifeno, se ele acha que paciente homenorreica com ovário policístico, com falha de letrozol, a gente deve partir do status de clomifeno ou ir direto para a gonadotropina, pelas questões que ele apresentou, e quero que ele divida com vocês a angústia que nós temos, né? Porque hoje nós temos uma alta frequência de preservação da fertilidade das clínicas privadas em função de paciente oncológico e em funções sociais, e para o público em geral, né, a gente não consegue oferecer para o serviço público, por motivos óbvios, esse tipo de assistência. Né? E eu vou pedir para ele a oportunidade de dividir com vocês a ansiedade e a dificuldade que a gente tem de encarar essa questão. Parabéns, viu, Isidro? Obrigado, Pedro. Obrigado pelas palavras. O Palmeiras, você sabe que o seu pai está no céu e ele está muito feliz. Não tem jeito, você engoliu o Verdão, não tem jeito. Está ouvindo, não? Muito longe, Iso. Está ouvindo muito distante. Tá, vou falar mais perto aqui. Eu acho assim, Pedro, em relação às mulheres, acho que eu entendi sua pergunta, mulheres com ovário policísticos que são eumenorreicas, né? Isso que você perguntou, né? Olha, eu acho que a gente tem que... O intuito dessa aula é justamente a gente não superindicar tratamentos, né? Você mesmo é um defensor de ter uma avaliação desde o início dessa mulher, do ponto de vista de peso, né? Da síndrome metabólica. Eu acho que é o seguinte, você, hoje, lá no centro, nós temos... Está sendo realizado um estudo com o minoxidil, né? Um estudo com o minoxidil. Eu hoje, eu fiquei muito entusiasta do letrozol, sabe, Pedro? Eu acho que o letrozol é uma droga que realmente, eu que gosto de ovário policístico, me apaixonei um pouco. Eu acho uma droga muito inteligente. Eu acho que a gente tem que ter bom senso, né? A gente tem que ver a idade dessa paciente, a gente tem que ver se tem algum outro fator de infertilidade associado. Eu acho que a gente pode acompanhar, se ela for amenorreica, você pode acompanhar o ciclo natural dela, mas eventualmente vai ser uma mulher que você pode usar uma medicação simples, uma medicação via oral, fazer um controle e cuidar dela no todo, né? Como você mesmo defende lá no centro, que é importante que a gente veja ela do ponto de vista como um todo, né? O ginecologista é um clínico dessa paciente, então ele tem que ficar atento. Em relação ao congelamento de óvulos, o que você colocou é perfeito, né? Hoje, na pandemia, se eu não me engano, aumentou de 20% a 30% o número de ciclos de congelamento de óvulos no mundo. Eu acho que a mulher ficou em casa falando que o tempo estava passando, ela queria tomar alguma atitude. A questão é que a gente precisa orientar essa paciente e ela saber realmente o que ela está fazendo, né? Que você mesmo sabe, na sua vida privada, onde você faz o congelamento, que às vezes a gente tem algumas catástrofes, né? Quando a gente vai descongelar os óvulos. Claro que a técnica está melhorando, a confiabilidade, a expertise, o número de nascimentos de crianças de óvulos congelados aumentou. Então, tudo isso melhorou. Eu acho que é uma realidade, né? Até pus ali você que tem 3 filhas, né, Pedrão?
Depois ali, será que daqui a pouco você não vai fazer um antimileriano, não vai congelar o óvulo delas? A tecnologia está aí, é uma oportunidade, né? A gente tem que ficar atento, né? Porque hoje a gente já atende muitas mulheres que chegam lá com 40 anos, não tem nenhum filho e é tarde. E ela não fez nada para... E nós não orientamos nada para ela, né? Então, é mais nesse ponto. Não sei se eu respondi o que você gostaria. A questão que eu levantei, Carlos, em relação à acessibilidade, né? Que a gente, para o público em geral, ele não tem acesso a esse tipo de técnica. Mas eu acho que em breve nós vamos ter, se Deus quiser, né? Em breve você vai conseguir isso lá no centro, se Deus quiser. Muito obrigado. Com relação ao ovário policístico eumenorreica, eu tenho muita dúvida nisso, sabe? Estou até preparando um texto sobre isso, porque o ovário policístico é uma menorreia hiperandrogênica, é uma anovulação hiperandrogênica. Então, eu não consigo entender realmente de ter a síndrome do ovário policístico, a mulher menstruando, sem disfunção ovulatória e sem hiperandrogenismo. Eu acho que essa classificação que foi feita, tive a oportunidade de discutir isso com o professor Ricardo Aziz, eu acho que foi para acomodar para os endocrinologistas uma variedade, um subtipo que não tinha uma classificação. Agora, no centro de reprodução, nós estamos lutando para... Já aumentamos o número de ciclos, apesar de toda a dificuldade, o Pedro testemunha disso, e inclusive de ter o nosso banco lá no centro de reprodução humana. Carlos Ruiz, depois José Roberto Filassi. Bom dia a todos novamente. Carlos Iso. Carlão, puxa, que gostoso ver você aqui falando, cara. Você, durante a sua apresentação, me lembrou várias vezes do seu pai. Várias vezes você me lembrou do seu pai. Sabe, da sua expressão, do jeito de falar. Sabe, nossa, que gostoso ver isso, sabe? Está no DNA, né? Não tem como não ser assim, né? Quando eu vejo o Pedro também falando, eu lembro muito do pai dele também. A gente traz isso no nosso DNA, então é muito gostoso. Então, Carlão, parabéns. Eu conheço você desde o internato. Passamos um monte de histórias juntas, histórias divertidíssimas, né? Muito legal, então é gostoso ver você aqui. De ordem prática, uma pergunta, né, Carlos? A gente vê cada vez mais hoje, como você bem falou, pacientes que preocupadas com essa questão da fertilidade chegam no seu consultório com a intenção de preservar óvulo, porque ela quer deixar aquilo guardado para que no futuro ela tenha uma condição melhor de expectativa de fertilidade. Bacana. Então, assim, na prática, veio uma paciente de 33 anos, congelou, ela chegou aos 37, 38 para engravidar, disposta a engravidar. Você descongela ou você ainda estimula que ela consiga isso naturalmente? O que é melhor, na verdade, né? Você vai, apesar de ter tudo congelado, você mantém a mesma propedêutica, você mantém o mesmo tipo de investimento na questão da natureza, ou você já vai para o congelado? Obrigado, viu, Carlão? Carlinhos, prazer, viu? Você sabe que uma das primeiras cesáreas que eu instrumentei, o meu grande assistente era o Dr. Carlos Ruiz, né? É uma figuraça, né? E a sua camisa é linda, viu, Carlos? Parabéns, sua camisa é linda. Mas obrigado aí pelas palavras. Isso acontece o dia a dia, né? É uma boa pergunta que você faz, né? Porque muitas vezes essa paciente, ela chegou, a recomendação, a gente segue alguns guidelines internacionais. Esse trabalho que é interessante que eu coloquei ali da Harvard, eles tentam orientar qual é o número de óvulos que a gente deveria congelar de acordo com a faixa etária e de acordo com a avaliação da reserva ovariana, né? Eu acho bem legal esse trabalho, bem didático, né? A questão é o seguinte, a recomendação internacional é que, se possível, a gente congele esses óvulos até os 35 anos. Porque os resultados que você tem em termos de taxa de gravidez não são muito diferentes em relação a um óvulo fresco. Tá? Não congelar a partir de 37, 38 anos. Eu vou citar aqui o finado Mário Cavanha,
Mário Cavanha era um cara figura, né? Ele chegava e falava que se uma paciente de 40 anos sentasse na frente dele para congelar o óvulo, ele mandava embora do consultório. É difícil para a gente, né, chegar para a paciente e falar, olha, eu não vou congelar seu óvulo com 40 anos, mas os resultados já são piores. Eu acho que o que eu recomendaria é o seguinte, se for essa paciente que você falou, vamos supor, ela congelou com 30 e poucos anos e voltou para você para engravidar com 37, 38 anos, eu reavaliaria ela do ponto de vista da propedêutica, eu daria uma chance para ela engravidar naturalmente, se for o caso, se ela não tiver nenhum fator de infertilidade. Se ela tiver, talvez até valha a pena, depende da construção de família que ela quer. Se ela quiser uma família maior, talvez ainda com 37, 38, você vai conseguir bons resultados, ter um primeiro filho e depois ela vai voltar lá com os seus 40, 40 e poucos, e aí você vai usar aqueles óvulos que estavam congelados lá atrás, entendeu? Essa seria o que eu faria, entendeu? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que o congelamento de óvulos, o paciente ele acha que está tudo resolvido, né? É o empoderamento. Está tudo resolvido. E você sabe que não é bem assim, né? Algumas dessas pacientes que a gente está congelando óvulos, eventualmente são mulheres inférteis, são mulheres que não têm qualidade ocitária e você não sabe. E lá na frente, quando você for descongelar, você pode ter surpresas. Acho que sempre tem que deixar isso bem claro para o seu paciente. Tá? Obrigado, Carlos. Obrigado, lindo. Professor Filassi, por favor. Oi, Iso. Carlinhos, tá bom? Parabéns, cara. Excelente. Você falou que teu pai está feliz no céu pelo Palmeiras, mas ele está feliz por você também, né? Porque você incorporou ele, o principal professor aí de fertilidade, ele que defendia tudo isso, né? Laparoscopia, que beleza, quando ele gostava muito dele. Então, na verdade, a pergunta que eu ia fazer duas. A primeira, o Ruiz já perguntou, que é uma coisa que cada vez a gente escuta mais. E fica numa situação, tem gente congelando o óvulo com 27 anos, com 28, com 30, né? E pergunta, mas vou esperar até os 35, né? Então fica difícil. O pessoal induz. Agora, obviamente, mesmo que a paciente tiver óvulo congelado, ela tem que tentar da maneira habitual, né? Não precisa começar a fazer propedêutica antes dela tentar, obviamente. Então, essa pergunta fica bem no ar. Entre 30 e 35 anos seria o mais adequado. E a segunda que eu queria perguntar é o seguinte, os inibidores de aromatase, a gente usa letrozol e anastrozole. Por que vocês sempre só fazem o letrozole? O anastrozole não funciona? Oi, Filassi, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem. Me lembro das primeiras laparoscopias que eu entrei com você e com meu pai. Então. Naquela sábado do endometrioma que ele ficou assistindo o filme. Bom, essa pergunta é boa, porque uma mulher de 27, 28 anos... hoje em dia, é uma mulher muito jovem, né? Eu não sei se é uma mulher que já está madura para decidir o que ela vai fazer, né? Tem um pouco de modismo, né? Tem um pouco de interferência das mídias, né? Eu não sei, eu acho que você com as suas pacientes, como mastologista, ginecologista geral que você eu acho que você tem que ficar atento. De repente, você pede um ultrassom para essa paciente transvaginal, por exemplo, e você vê ovários menores, você vê poucos folículos, de repente você vai antecipar um antimileriano e você vai antecipar um congelamento. Mas eu acho que é muito cedo, eu concordo um pouco com você, acho que uma faixa etária de 30 a 35 anos, acho que é uma mulher que está um pouco mais madura, elas não sabem, é uma pergunta que eu sempre faço, você vai fazer uma produção independente com esses óvulos? Muitas não vão, né? 80%, 75% não vai voltar para usar esses óvulos, né? Por enquanto, né? Eu acho que tem que tomar cuidado, porque realmente virou uma indústria também, né? É um conflito de interesse. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de parcimônia, né, na hora de indicar. Em relação à sua pergunta, né? Um mastologista me falando de anastrozol, letrozol é duro, né? Mas a gente não vê muitos trabalhos, né? A gente não vê muitos trabalhos com... Já existem trabalhos de indução de ovulação com anastrozol, mas a gente não tem. O letrozol, ele realmente foi a droga escolhida.
Eu não sei exatamente, não sei se o professor Nilson tem alguma coisa a mais a acrescentar, mas eu não me recordo da utilização de anastrozol em indução de ovulação como uma rotina. Todos os trabalhos que você tem, o Legro, que inclusive já veio aqui com o professor Baracá, é um profissional que tem muita experiência com letrozol, eu não vejo ele publicando do anastrozol. Eu não sei exatamente por quê, se tem a ver com a dose, eu não sei exatamente com a facilidade, mas eu não tenho experiência, não. Eu não saberia te dizer. Isso. Bom, até o Carinha, para complementar um pouco o que você falou da captação de óvulos, eu tive há pouco tempo o casal homoafetivo, né? Ela perguntando qual as duas queriam guardar o óvulo, entendeu? Então é uma coisa que você tem que responder quanto que faz, né? É complicado. E dentro disso, a reprodução humana está mudando, porque você tem hoje esse perfil de paciente. Então, o paciente que vai fazer uma mudança de um transgênero, por exemplo, você vai ter esse paciente, você vai ter que orientá-lo a eventualmente preservar óvulos antes de ele fazer uma terapia androgênica, né? Eu acho que a reprodução humana mudou, então você não tem como você não pensar no congelamento de óvulos, numa preservação de fertilidade. Claro que num caso de neoplasia, num câncer, não tem dúvida, mas a sociedade mudou, Filassi. A gente está atendendo situações que a gente não tinha no passado, e isso muda na nossa conduta, né? Está mudando. É uma outra reprodução. Está mudando bastante, né, isso? Realmente está mudando bastante. Com relação aos estudos que nós temos, sem dúvida, são com letrozol. Usado. Isso. O professor Nilson Mello, por favor, seus comentários finais. Bem, primeiro eu queria parabenizar o Carlos, como eu sempre falo aqui, é pleonasmo, está igual ao vinho, cada vez ficando melhor com o envelhecimento, excelente. Felizmente, o Pedrinho, ele mudou em relação ao time do pai dele, né? Acho que foi para melhor. Lógico que há momentos como esse que a gente precisa da alegria, né? Principalmente que o verde está em moda, né? O verde ambiental. Então, realmente, está um time invencível, imbatível, né? Mas lembrar, eu concordo com o que o Carlinhos falou. O seu pai, você sabe o apreço que eu tinha. Aprendi laparoscopia com ele. Ele que me incentivou, eu, Filassi. Entrava em algumas laparoscopias dele, algumas cirurgias dele. No momento em que ele fez a livre docência, eu entrei na cirurgia da livre docência, uma esterectomia, e participei do preparo dos pontos dele. Muitas noites e sábados, finais de semana na sua casa, né? Tive o prazer de conviver. Uma pessoa muito generosa e muito bondosa, que era o seu pai. E, como diz na minha terra, como o cavaco nunca voa longe do toco, você é assemelhado aí. Queria parabenizar, acho que você foi bem claro. Eu acho que esse é um problema hoje do ginecologista. Mulheres com mais de 40 anos que desejam a gravidez aumentou 10 vezes no Reino Unido, comparado com há 10 a 20 anos, né? Então, houve um aumento muito grande. Acima de 30 anos, houve um aumento de 3 vezes. Assim, entre 35 a 39 anos, 7 vezes. Eu tenho esses dados porque eu falei há pouco tempo no evento. Então, é a nossa realidade. Eu queria te parabenizar que você colocou bem as coisas, né? Eu acho que ela chega tardiamente, ela não pretende, houve uma mudança muito grande, né? Casal afetivo, todas essas situações a gente vivencia, então tem que se dar um direcionamento. Também gostei muito da questão do 3 a 5, a gente sempre orienta também que o ginecologista, no máximo, em torno de 3, ou coito programado, ou então inseminação intrauterina, para não mandar tardiamente, porque ele fica segurando. Eu acho que as clínicas de fertilização, acho que é importante que tenha essa relação mais próxima com o gineco, né?
mostrando que é factível, sim, ele fazer uma inseminação, ela é simples, né? Eu, particularmente, dou cursos em relação a isso. É simples ele fazer, ele ganha o dinheirinho, naqueles casos de engravida, e quando ele indica de forma mais correta, mais precoce, ele tem resultado. Acho que 2 coisas que eu queria colocar. Uma, embora o que eu vou falar não tenha valor nenhum, que é uma opinião minha, né? Mas, normalmente, toda a literatura hoje põe do 2º ao 5º dia. Eu, particularmente, não gosto do 2º. Eu ponho do 1º ao 4º. Por quê? Se ela tiver um ciclo mais curto, né? Como a ovulação ocorre em torno de 14 dias antes, você pode ter um viés, né? Um ciclo de 23 dias, 14 dias antes, ela no 9º dia está ovulando. Então, você vai ter um pouco de viés na dosagem do FSH. Por isso que eu particularmente não gosto. Mas a literatura todinha coloca isso. O tempo inteiro, né? Isso daí. O letrozol, ele veio para ficar. Eu, no início, quando eu vi a primeira vez, eu fui dar uma olhada, aí eu fiquei, né, muito, né, gratificado pela questão no bloqueio da conversão, aumenta a FSH, né? Então, o natural dela, né? Então, fantástico. Agora, por que não anastrozol? Eu também não sei dizer. Não deve ser questão do preço, que eles são caros, embora agora o letrozol vai baratear bastante. Foi lançado um letrozol por mais uma indústria nacional hoje, com finalidade eles estão enfocando especificamente na área da indução da ovulação. Então, o preço reduziu bastante pelo que eles me contaram. Então, esse é um aspecto bom, porque ele é muito melhor. O único ponto ruim dele é preço, né? E que agora deve diminuir. Então, acho que esse é um ponto importante. O outro aspecto é do milinoxidil, que eu gosto, sei que vocês estão fazendo, existe a tese da filha do Almir, né? Urbanetes. Lorena Urbanetes. Isso. E a tese dela, que eu acho que é interessante. Eu sou fã do milinoxidil. Não dá para comparar com metformina, gente. Não dá para comparar. Em gravidez espontânea, com ovário policístico, mesmo sem ovário policístico, ela põe a glicose, ela ativa, né, ela ativa o GLUT4, que abre a célula e facilita a entrada, né? Então, é excelente. O problema é que a gente é influenciado pela literatura americana, que fez uma bobagem estratosférica no passado, utilizou minoxidil com dequirinositol na proporção 1:1, aí ele é tóxico, é ruim, e os resultados foram horríveis. E hoje, se você pegar o up-to-date, pegar a última edição do Speroff, ele faz essa consideração de que houve um erro no passado, a proporção tem que ser 40 do minoxidil para 1. Essa mescla, essa mistura não existe no Brasil ainda, mas eu tenho a impressão que deve entrar daqui a não muito tempo. Então, ele dá um resultado muito bom, eu acho. Inclusive, tem dados que mostram, são todos resultados de estudos pequenos, mas que mostram que você diminui, inclusive, a utilização de gonadotrofinas quando se utiliza, o que é bastante adequado. E para o homem também, porque os estudos mostram que aumenta muito a velocidade espermática. São estudos pequenos, essa é a grande crítica. E só para lembrar a última coisa, que às vezes a gente fica tão focado nas coisas que esquece um preceito básico. Não estou falando de você, não, do gineco geral. Ele, às vezes, começa a induzir, ele esquece que, para ele induzir, ele deve começar antes a utilização do metilfolato, né? Por causa dos efeitos abertos do tubo neural. E aí, às vezes, ela pode ter um gasto relativamente grande, numa posse que nem sempre ela tem, e aí com um desastre, né, do ponto de vista congênito. Tá? Então, acho que isso é muito prioritário, né? Então, a hora que ele pretende, antes de induzir, eu acho que ela já tem que começar, não podemos esquecer isso daí. Mas só ela foi fantástico. Você transformou o complexo, está sendo já o nosso esperfe na área da reprodução, transforma o complexo em fácil, né? Fica tão fácil assistir a sua aula, né, que economiza muito tempo que a gente perderia estudando ou fazendo avaliações. Mas meus parabéns. Obrigado, Nilson. Prazer estar aqui com todos vocês. Vocês fizeram parte da minha formação no passado. Quanto doce de abóbora você comeu em casa? É verdade. Obrigado pelas palavras.
Agradeço você, o professor Baracá, pelo convite. E, assim, em relação ao minisitol, eu acho que vai ser importante, né? Esse trabalho que está sendo feito no centro. E pelo que eu andei conversando com a Lorena, né? Os dados preliminares que ela falou, pelo menos o minoxidil não vai ser inferior à metformina, que já é muito bom, né? Ela vai conseguir mostrar isso. Então, eu não tenho experiência, né? Eu acho que esse é um trabalho que vai ser importante para a clínica ginecológica, para o centro, para a gente ter uma experiência, né? Em relação ao metilfolato, você está perfeito, né? Por isso que é importante o ginecologista orientar a sua paciente do ponto de vista global, perfeito, né? E hoje a gente está tendo mulheres uma faixa etária mais avançada, não tem jeito, onde as coisas são mais difíceis e a reprodução humana mudou muito, né? Então, eu sempre falo que se meu pai fosse vivo hoje, não ia acreditar no que está acontecendo, né? O que a gente pode fazer e como mudou. Mas agradeço muito aí a todos, agradeço ao Pedro também, e vamos em frente. Obrigado pela... Então. Parabéns, Iso, mais uma vez, e vamos encerrar, então, nossa reunião e desejar a todos um bom dia e um bom resto de semana, se Deus quiser. Um abração. Um abraço a todos. Um abraço. Valeu. Bom dia. Tchau, tchau. E fiquem com Deus, fiquem com Deus. Obrigado, hein, Bruno? Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a todos pela presença. Iremos encerrar esta reunião. Tenham um ótimo dia. Obrigado, um abraço.